ouvir a voz do Salvador. Queridos, eu lhes quero deixar um desafio da palavra. Você pode marcar, são 10 minutos. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Um texto emblema de missões, versículos 6 a 8. Capítulo 1 do livro de Atos, versículos 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus amados, eu era menino, eu sou presbiteriano da 4ª geração, e eu cresci acompanhando meu pai, acompanhando meu tio, descendente de alemão, numa rural Willis, azul e branca. E eu nunca vou esquecer quantas viagens nós fizemos, quantas incursões nós fizemos pela zona rural da minha cidade, da minha região. Eles faziam parte da UPH, União Presbiteriana de Homens, e nós visitávamos as congregações, passávamos boa parte do dia. Algumas vezes fizemos o percurso de bicicleta, passávamos os rios, ia lá, eles não são nem de longe, tem a dimensão dos rios que vocês têm por aqui, mas é uma região muito bem irrigada, o Vale do Ribeiro, e jamais saiu da minha mente, do meu coração, jamais saíram as cenas de visitar pequenas congregações com 4, 5 pessoas, e de ver trabalhos surgindo, congregações nascendo, quando de repente a igreja começa a ser assaltada por pensamentos doutrinários muito esquisitos, que não fazem parte de nossa estrutura de pensamento, de nossa confissão de fé. Muito mais tarde eu vim entender que não era um privilégio da minha igreja local, e aos poucos nós começamos a deixar de executar e de viajar para aqueles lugares, e eu comecei a crescer e entender um bocadinho mais do que estava acontecendo. No final da década de 60, começo da década de 70, nós começamos a nos preocupar com as nossas defesas, em erguer barreiras contra a invasão do que na época se chamava Movimento de Renovação. E eu comecei a perceber coisas muito estranhas, mas o que eu não percebia é que nós começávamos a baixar os nossos olhos. A minha igreja é uma igreja simples, é a primeira igreja organizada do Vale do Ribeiro, a igreja presbiteriana de Juquiá. O Evangelho chega na região em 1898, pelos pés, pelas mãos, pela boca de um casal, ele chamado Willis Roberto Banks, um administrador de fazenda, que antes de fazer um inventário mais preciso dos desafios, das possibilidades da sua fazenda e verificar os limites, a primeira coisa que ele faz na fazenda é celebrar um culto. E a irradiação do Evangelho do litoral sul paulista começa por um administrador de fazenda, o evangelista Willis Roberto Banks. Há um livro escrito por um amigo nosso chamado Caleb Soares,
Banks ainda fala. Pulando para a década de 60, 70, a igreja que eu pertencia, achou, tempos depois, mais defesas contra o movimento de renovação carismática. E quando nós crescemos, entendemos, começamos a desenvolver uma visão macro, começamos a entender algumas das razões por que deixamos de ser uma igreja evangelística e missionária. Nós gastamos boa parte das últimas décadas apenas protegendo as nossas instituições. Claro que devemos fazê-lo. É óbvio que temos a nossa construção teológica. Eu sou calvinista, sou presbiteriano, não posso negar. Mas a grande verdade é que passamos mais de 2 décadas até que começamos a entender que a vocação missionária não é privilégio das nações ricas ou dos missionários americanos que nos trouxeram o Evangelho para cá a partir de 1859 com o missionário Ashbel Simonton. Irmãos, nós cuidamos demais de nós mesmos. Repare no versículo 6, a preocupação dos discípulos de Jesus. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa preocupação está em flagrante oposição ao movimento missionário, porque nós estamos preocupados com o nosso reino particular. Israel havia perdido completamente a visão e a importância de sua vocação. Toda a construção da comunidade não é para que ela desfrute de sua bênção e consuma-se internamente. Israel perde a vocação, ou perde o sentido de sua vocação. Toda a beleza da comunidade em Atos dos Apóstolos é para que este estilo de vida marque o avanço do reino de Deus. E eles estão preocupados com o seu reino político, e eles estão preocupados com o seu destino. Nós queremos mandar nas nações, nós queremos mandar nas nações. Até hoje nós percebemos um movimento judaizante na tentativa de mais uma vez retroceder. A igreja foi chamada para avançar. No capítulo 12 de Gênesis, o Senhor Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar demais, e você vai ser uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas por vocês. E nós temos no capítulo 7, versículo 9 do Apocalipse, exatamente a confirmação dessa promessa a Abraão, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as raças, gente em pé, diante do trono do Cordeiro. Essas nações que hoje são humilhadas, esses crentes queridos da igreja perseguida, que são humilhados, que são maltratados, que passam por níveis terríveis de perseguição, estarão em pé diante do trono e do Cordeiro, e com as vestiduras brancas lavadas pelo sangue do Senhor Jesus. E queridos, esse impedimento a gente tem que vencer. A gente pensa demais no nosso próprio mundo, nós pensamos demais na nossa própria vida, na nossa própria igreja. Uma das coisas que alegraram muito o meu coração no dia de hoje, perceber que às 4 horas da tarde nós temos um grupo expressivo de irmãos conversando sobre missões. Tirei a foto de um cartaz que está ali, de uma viagem missionária da SAF. Temos ouvido viagem de barco. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que bom poder ver um casal querido, e eu fico muito emocionado. Eu quero agora dizer aqui publicamente, estava esperando esse dia, essa noite, para dizer: doutor Gentil e doutora Neuza, eu tenho sido muito abençoado pela vida de vocês, muito abençoado pela sua simplicidade, pela sua disposição.
nós temos absoluta certeza de que, ainda que vocês tenham caminhado, como o salmista diz, chorando um bocadinho enquanto se caminha, não apenas vocês, mas grande parte do povo de Deus voltará com júbilo, trazendo seus feixes, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Pastor Aloysio, que delícia ouvir a sua preocupação à tarde, meu irmão. Que bom, que bom. O pastor Aloysio não esteve lá apenas como espectador, irmãos, fazendo pergunta, liderando, louvado seja Deus. Eu certa vez encontrei com o pastor Marcos Mas, meu amigo querido, que hoje é missionário da PBT em Portugal. Ele me dizia: pastor Amaury, eu estou preocupado, vocês têm um missionário para me que eu não. Eu disse: irmão, quantos você já enviou? Há mais ou menos 17 benditos, louvado seja o nome do Senhor. Não pensa em si mesmo. Levante os olhos, queridos. Levante os olhos do seu próprio reino. Levante os olhos de suas próprias expectativas. Fazer missões não é algo natural, como muitos de nós pensamos, porque a palavra de Deus diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si. Fazer missões significa quebrantamento, significa sacrifício. Eu quero encerrar lembrando da promessa e da expectativa que Jesus tem dos seus discípulos. Contrariamente ao que vocês estão desejando, eu vou lhe dizer uma coisa: não esquenta a cabeça com o tempo, não, deixa para Deus. Quanto a vocês, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. No dia de Pentecostes, 10 dias depois da Assunção do Senhor Jesus, 50 dias depois, dia depois da Páscoa, eles estavam no mesmo lugar, uma comunidade composta de 120 pessoas, e de uma hora para outra, um vento impetuoso que fez um barulho incrível, e ali também uma imagem impressionante: línguas como que de fogo pousaram sobre cada um dos que estavam ali. Eu aprendo uma lição importantíssima. Eu não estou vendo, mas imagine que eu esteja vendo. Há uma língua de fogo sobre cada um de vocês. Sabe por quê? Porque nenhum de vocês, filhos do Senhor, está fora do movimento missionário. Nenhum. Se sobre você pousa uma língua como que de fogo, se você pertence ao povo de Deus, você faz parte deste movimento. É lindo para mim, porque a comunidade cresce, e cresce a partir de crentes simples. E nessa comunidade de 120 não estão apenas Pedro, Tiago e João, aqueles que andaram na proximidade de Jesus. Não estão apenas homens que eram valorizados na época, mas estão também as mulheres desvalorizadas pela cultura da época. Lá estão as três Marias: Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, que teve que atravessar toda a vida tendo que escutar comentários a respeito do nascimento nebuloso do Senhor Jesus Cristo. Ela está lá. Lá está também Maria, irmã de Lázaro, mas está também uma outra Maria, Maria Madalena, de quem Jesus expulsara 7 demônios. Não importa qual tenha sido a sua história, o diabo é especialista em gerar dois extremos com respeito à nossa autoestima ou autoimagem. A primeira delas é dizer que você é bom demais, que não precisa de ninguém, por conta de sua conta bancária, por conta de sua configuração estética, por conta de sua inteligência, por conta de sua família, por conta de seu passado. Ele diz: você é bom demais. Mas também ele nos joga para o outro extremo. Você que eventualmente tenha passado por uma infância muito difícil, você que tenha menino, e não tenha passado por uma infância num lar coberto de amor e de apoio como eu passei,
Eu quero lhe dizer nesta noite, em nome de Jesus, você e sobre a sua cabeça pousa uma língua como que de fogo, e você é fundamental para o movimento missionário. Você, mulher, é fundamental. Você, homem, é fundamental. Essa igreja não é apenas um apêndice no reino de Deus, ela é fundamental nesse movimento missionário que está varrendo o estado de Rondônia. Meus amados, que o Senhor te abençoe demais na tua vida. E depois de um vídeo que nós vamos assistir, o vídeo está pronto aí para a gente poder passar. Depois desse vídeo que nós vamos assistir, um vídeo que fala sobre a Ásia, deve ter mais ou menos 5 minutos. Eu quero orar com o povo de Deus. O desafio é gigantesco. Talvez seja na mesma proporção que era a disputa entre Golias e Davi. Aquele que deveria representar o povo de Israel contra Golias foge. O máximo que faz é tentar passar a sua armadura para o jovem Davi. E eu creio que pode ser uma ilustração para o tamanho do desafio que nós temos, a começar do entorno de Porto Velho. Mas se o espírito de Davi está em você, você vai usar as habilidades e a experiência que Deus tem lhe dado. E você vai, em nome de Jesus, e você vai usar aquilo que você tem nas mãos, e Golias vai ser derrotado. Nós não precisamos de homens na estatura de Saul, nós precisamos de Davis espirituais. Talvez muitos dos povos sobre os quais lançarmos a rede, muitos dos povos, aqueles aos quais nos dirigiremos, rejeitarão o nosso amor, rejeitarão o amor do Senhor Jesus. Me faz lembrar uma passagem num dos livros de Nárnia, quando aqueles animais todos, aqueles bichos todos fogem desesperadamente de Aslan. E Aslan então diz o seguinte: eles não estão fugindo da minha fúria, eles estão fugindo do meu amor. Eu encerro uma experiência rápida. Eu estava como seminarista na minha cidade, em Juquiá. E então cheguei mais cedo e a congregação, o salão estava fechado, e eu me sentei. Sim, havia 2 degraus, e eu me sentei, e de repente sentou ao meu lado uma menina chamada Vanessa, de aproximadamente 7 anos, olhos tristes. Eu nunca vi a Vanessa sorrindo, apenas uma abertura tímida dos olhos. Eu sempre fui muito beijoqueiro, e abracei a Vanessa, e dei um beijo na Vanessa, e quando eu fiz isso, ela me empurrou, e eu fiquei todo desconcertado. Chega a moça, conhecia a Vanessa, e eu disse: Vanessa, eu fiz isso, e ela me rejeitou. Ela falou assim: pastor, só Deus sabe o que essa menina passa na mão dos pais e na mão dos irmãos. Eu saí de Juquiá e nunca mais vi a Vanessa. Há muitas Vanessas por aí, em Porto Velho, que têm sido maltratadas, pisoteadas, abusadas, e não entendem os teus gestos de amor. Mas creia, faça a obra e se disponha. O empreendimento missionário e a disposição de amar e se sacrificar.